Bom, pessoal, vamos começar então. Eu vou começar a projetar. A partir de agora, qualquer coisa que vocês me enviem pelo chat, eu não consigo ver, tá bom? Vamos lá. Vou projetar a tela. Me falem se vocês estão vendo, tá? Se alguém puder falar. Estão vendo? Em modo apresentação? Ok. Sim. Beleza. Vamos lá, pessoal. Então, essa aula hoje o tema é garantia da receita. É redução de perdas financeiras no processo assistencial, né? Então, acredito que vocês já tenham feito a unidade 1 desse módulo, né? A gente tem um total aí de 4 unidades, então são 4 webs, cada web vai focar no assunto específico de uma das unidades que vocês já fizeram. Então, eu vou colocar aqui toda a agenda de todo o curso, tá? Dessas 4 unidades. O primeiro, que é o que a gente vai ver hoje, a gente vai tratar de aspectos econômicos e os seus impactos na saúde. Então, a gente vai falar de principais indicadores econômicos que a gente tem atualmente na saúde, o impacto que esses indicadores sofreram nos últimos anos, as mudanças que eles tiveram, e como que isso está fazendo com que todo o segmento da saúde tenha que se reorganizar para atender essas novas demandas. É, na segunda unidade, vocês vão estudar modelos assistenciais e modelos de remuneração. Depois a gente vai ver a parte de ciclo da receita, que é o fluxo da conta, então todas as etapas que contemplam o ciclo da receita, quais são os principais riscos que a gente tem de perda financeira, quais são algumas iniciativas que ajudam a mitigar esses riscos. E por fim, né, a última unidade, a gente vai falar de redução de perda, de alguns projetos e de algumas iniciativas que foram conduzidas dentro do Einstein, né, que foram e que ainda são conduzidas, e do que a gente tem aí programado para próximos passos dentro do processo de auditoria, muito próximo da atividade assistencial, tá? Falando um pouquinho aqui, então, dessa primeira parte, que a gente vai falar de aspectos econômicos e os seus impactos, a gente começa vendo aqui um modelo, né, que define muito bem o que a gente tem vivido no segmento da saúde nos últimos anos, né? Então a gente tem aí uma. Raquel, Oi? licença. Acho que você não tá passando os slides. Não passou? Não, tá travado na primeira aqui pra gente. Agora sim. Agora saiu. Qual que você está vendo agora? Agora saiu. Nenhum. Nenhum. Ah, que bom. Peraí. Ô, Peraí. Raquel, eu só fiquei um pouco confusa. O primeiro módulo é aspectos econômicos do setor da saúde, não é? É esse O... mesmo. Ah, tá, é esse, né? É esse que a gente vai Ah, ver tá. hoje. É porque parece que eu vi o tema, desculpa, redução de perdas financeiras, garantia da receita, e eu fiquei um pouco confusa, mas então é o primeiro mesmo, né? O primeiro Ah, é tá. esse mesmo. Uhum. Peraí, vamos ver se agora se a gente acerta esse negócio aqui que tá difícil. Vocês estão vendo a minha tela projetada? Agora sim, economia igual escassez. Isso. Sim. Eu vou passar a tela. Você mudou? Mudou. Ah, então tá bom, agora tá certo. Então é isso aqui, ó. É porque eu achei que vocês estavam vendo, eu estava lendo. É isso Não. aqui, viu? A Tá, agenda é ok. essa, tá? Então a gente tem quatro unidades, 4 webs, né? E cada web vai tratar de um desses assuntos. Hoje a gente vai ver aspectos econômicos e os seus impactos na saúde. Na próxima semana, a gente vai falar de modelos assistenciais e de remuneração. Na terceira semana, sobre ciclo da receita. E na quarta e última semana, a gente vai falar de redução de perdas financeiras. Tudo bem? Ficou claro? Não, sim, sim, é porque não estava apresentando Então, eu achei essa que vocês tela, estavam aí eu vendo. fiquei, eu só Falei, o que que escutei essa o louca tá último falando? tema. Eu falei, nossa, é a unidade 4, socorro. O que que essa Tá mulher. ótimo, Eu obrigada. perdi as 3 primeiras, né? Eu falei, como assim? Hoje é a primeira aula. Obrigada. Imagina. Então, aqui.
a gente começa falando, né, de um assunto então que está muito em pauta na saúde, que é a escassez que a gente tem de recursos, né. "Ah, mas a gente tem escassez na saúde privada, na saúde suplementar?" Sim, temos. É óbvio que quando a gente fala de saúde pública, isso fica muito mais fácil da gente entender, né, a limitação de recursos que a gente tem na saúde pública, né, por exemplo, no SUS. Quando a gente fala de saúde suplementar, a gente existe uma ideia, né, de recursos intermináveis, né. Tem sempre alguém pagando por isso. Mas, na verdade, o que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, é que não é assim, né, a conta não está fechando. E a gente ou tem impacto nos hospitais sendo pressionados pelas operadoras, ou a gente tem impacto nas operadoras sendo pressionada pela elevação dos custos das internações hospitalares, né. Então a gente fala muito de economia em saúde, né, e o termo economia, a gente pode associá-lo à escassez, né, então assim, eu preciso economizar nesse mês, eu preciso limitar os meus gastos nesse mês. É disso que a gente está falando, é desse conceito de economia, né. Então a gente sabe que nunca vai ter recurso suficiente para satisfazer todas as necessidades de todas as pessoas. Em função disso, existe a necessidade de um processo de escolha. O que que eu vou fazer e o que que eu vou deixar de fazer, né. Então esse esquema que eu trago aqui, ele mostra que os recursos estão escassos, e que existe um aumento de demanda por cuidados em saúde, principalmente impactado por envelhecimento da população, expectativa do paciente em relação ao tipo de atendimento que ele vai ter e aparecimento e incorporação de novas tecnologias. Então, esses 3 pontos que estão aqui do lado direito, eles impactam no custo, aumentam o custo, né, e a gente tem aí um desequilíbrio nessa balança. A gente tem alguns indicadores que a gente usa para acompanhar como que está, o desempenho do segmento da saúde em alguns países, em algumas regiões. E esses indicadores, eles são compartilhados, é possível eu saber resultados de outros países, isso é muito útil para que eu consiga me comparar. E é esse gráfico que eu trago aqui, tá. Esse gráfico ele tem dados até 2011, mas depois eu tenho um outro que tem dados tem exatamente esses dados mais recentes. Eu só trago esse, porque eu acho que a forma como ele é apresentado fica muito clara, né. O que que eu estou mostrando aqui? Esse aqui é o gasto em saúde em relação ao PIB, que é o produto interno bruto, de diversos países. E esse gasto é em relação ao PIB do país que eu estou falando, né. Então, por exemplo, o país que tem o maior gasto proporcional em relação ao PIB no mundo é os Estados Unidos. Então, que eu estou dizendo aqui, ó? Se vocês veem que ele chega aqui a quase aqui embaixo é uma linha do tempo e aqui é o percentual em relação ao PIB. Vocês veem que ele chega aqui a quase 18%. O que eu estou dizendo aqui? Que 18% de todo o produto interno bruto americano é utilizado no setor de saúde, tá? Quando eu falo que ele é utilizado no setor, eu não estou dizendo que isso tudo é gasto assistencial. Ah, foi tudo isso que gastou para prestar atendimento a pacientes que precisaram de cuidado nos Estados Unidos? Não. Qualquer investimento feito em saúde, então investimentos em pesquisas, farmacêuticas, de novos equipamentos, materiais e medicamentos, gastos com a saúde privada, gastos com a saúde pública, então toda movimentação financeira que o setor de saúde gerou nos Estados Unidos corresponde a 18% do PIB, é o investimento feito em saúde, tá. Quando eu olho aqui, mais embolado no meio desse gráfico, eu vejo diversos países, muitos países europeus, né, como Alemanha, França, Dinamarca, embolados aqui na casa entre os 12 e os 9% do PIB. E um outro dado que nos interessa é essa linha vermelha com esses triângulos, que está representando o Brasil. Né, então o que eu acho interessante da gente ver aqui, que a partir da década de 90, a gente tem um aumento dos gastos com saúde em relação ao PIB brasileiro.
tá? Pensando, né, e eu sempre trago isso porque eu acho que é uma comparação interessante, pensando que o PIB brasileiro, ele é muito menor do que o PIB americano, né? Então, quando eu falo que, por exemplo, aqui, né, eu tenho aqui essa informação aqui do lado, né? O PIB americano ele é de 20 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é de 1,5 trilhão de dólares. Então, quando eu falo que os Estados Unidos gasta quase 20% de todo o seu PIB com saúde, eu estou dizendo que o que os Estados Unidos gasta com saúde é mais do que 2 vezes todo o produto interno bruto brasileiro. Né? Então eu comparo com o próprio país, né? Então eu estou fazendo essa conta, Estados Unidos em relação ao PIB americano, Brasil em relação ao PIB brasileiro, né? Então eu não consigo, independentemente de qualquer coisa, como eu estou vendo que é justamente os Estados Unidos, que é o maior PIB do mundo, sem dúvida ele é o que mais gasta de longe em relação aos outros países, né? Mas aqui eu estou vendo, a gente tem uma média mundial na faixa dos 10% em relação ao PIB. O que é interessante a gente ver que o do Brasil subiu nos últimos anos, né? Você vê que existe um investimento maior em saúde do que a gente tinha lá na década de 90. A gente está aumentando o quanto que se gasta, então, óbvio, né? A população brasileira também está aumentando, o PIB brasileiro também está aumentando, mas a gente vê uma mudança aí nessas últimas décadas. Quando a gente vem aqui para dados mais recentes, esse aqui é exatamente o mesmo dado, tá? É gasto com saúde em relação ao PIB, só que eu trago até o ano de 2023, tá? Então, o que eu tenho de interessante aqui? Os Estados Unidos continua se destacando de todos os outros países, né, com resultado aí na casa dos 18%. O Brasil é essa linhazinha em azul, que eu coloquei essa setinha vermelha aqui, tá? O Brasil teve um pequeno aumento, né? Então lá era 8,9, aqui é 9,14. A gente pode dizer que a partir dos anos 2000, o Brasil estabilizou, né, com um aumento muito pequeno, os gastos com saúde em relação ao PIB. Né, e a gente vê aí outros diversos países, né? Então a gente tem alguns países que a gente tem dados até 2023, por exemplo, isso aqui é o Chile, em marrom, que está na faixa dos 10%, né? A gente tem o Reino Unido aqui na faixa dos 10%, então a gente vê que é muito comum ficar nesse patamar. O que se destaca aqui, por exemplo, é o México. Né? O México ele é um país que ele tem um investimento em saúde abaixo, bem abaixo da média mundial e bem abaixo, inclusive, do Brasil. Tudo bem, pessoal? Esses dados eles são da Organização Mundial de Saúde, tá? Aqui é o mesmo número, tá? É os gastos com o PIB, é os gastos com saúde em relação ao PIB, só que aqui eu divido entre o que é gasto no segmento público e o que é gasto no segmento privado, tá? Onde o público ele está representado pela barra em verde e o privado pela barra laranja, não sei como que está aí para vocês, mas meio amarronzado. O que chama atenção aqui nesse gráfico, né? A maioria dos países, eles têm a barra verde maior do que a barra marrom, né? Então a gente vê aqui França, Portugal, Espanha, Reino Unido, Colômbia, eles têm mais gastos com a saúde pública do que com a saúde privada. A gente tem aqui se destacando, no contrário, tendo mais gastos com a saúde privada do que com a pública, Estados Unidos, Brasil e Paraguai. Os outros está meio que empatado, né? Então, a gente vê que o Brasil, apesar de ser um país que tem uma saúde pública muito ampla, o que se gasta com a saúde privada ainda é mais do que o que se gasta com a saúde pública, né? Os Estados Unidos, esse dado ele ele faz sentido, porque eu estou vendo que a saúde privada gasta mais do que a pública, e a gente conhece esse histórico de saúde americano, né? Que gasta-se muito pouco com saúde, tem pouquíssima saúde pública nos Estados Unidos. Mas quando eu olho para esse dado, eu falo assim, opa, mas espera aí, todo mundo fala que nos Estados Unidos não tem saúde pública. Por que que ainda 46% dos gastos com saúde estão no segmento público, né?
Quando eu falo do público aqui, eu estou falando também de todo o investimento feito pelos governos em incentivos à pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias, né. Então, a maior parte do gasto público com saúde nos Estados Unidos não está focado no gasto assistencial, está focado em outras despesas do segmento da saúde. E isso é muito diferente do Brasil, né. O Brasil, o que a gente tem de público é gasto assistencial, né. Temos pouco investimento em pesquisas, em outros serviços, tá bom? Tudo bem aqui, pessoal? Como eu não estou vendo vocês, eu vou ficar perguntando se vocês ainda estão aí. Estão todos ainda aí? Sim, Sim, Ai, sim. me desculpem pela chatice, gente, é que é muito ruim dar aula e não ver nada. É muito ruim, eu tudo perdi vocês certo, estamos totalmente de aqui. vista. Eh, tá fora de ordem aqui. Deixa eu deixa eu falar esse, depois eu falo do outro. Aquele número que a gente viu aqui, né, que o Brasil ele gasta mais com saúde privada do que com saúde pública, aqui eu tenho um detalhamento desse número, o que torna ele ainda mais estranho, né. O que que eu estou vendo aqui na primeira pizza? Que 77% da população brasileira usa, saúde pública, utiliza o SUS para atendimento assistencial. E eu tenho só 23% da população brasileira com acesso à saúde privada, tá. Então, o que que eu estou dizendo? Quando eu falo de despesas, eu estou dizendo que o privado consome 53% de tudo que é gasto com saúde e o público 47%. Então eu estou dizendo que 23% da população gasta e movimenta 53% de todo o dinheiro gasto em saúde no Brasil. E eu preciso fazer com que os outros 77% consiga ser atendido, né, e consiga, ter acesso à saúde com 47% de todo o valor gasto, né. Então, quando eu entro nesse detalhe, eu vejo o quanto isso ainda é mais estranho. Então, assim, a gente sabe que a saúde privada é mais cara, né, mas no Brasil essa diferença é muito grande, tá. E quando aqui eu falo de qualidade de saúde, né, aqui eu trago algumas informações, né, aqui eu tenho vários dados aqui nesse slide. Esse primeiro aqui do lado esquerdo, é um estudo que foi feito já tem bastante tempo, em 2019, que elege através de um score de satisfação, quais são os 25 países que têm maior qualidade em saúde reconhecido pela sua população, né. Então as pessoas vão dando nota para o serviço de saúde e você vai criando aqui uma pontuação. O que a gente vê, por exemplo, em primeiro lugar está a Espanha, né, que tem, uma pontuação bem alta, seguido pela Itália, né. Então a gente vê aqui diversos países europeus, e quando a gente vê o Brasil está em 66º lugar e os Estados Unidos em 35º lugar. Né. Então o que que a gente está dizendo aqui, né, que, eh, pelo menos a interpretação que eu tenho desse dado, né. A Espanha, a Itália, Portugal, Reino Unido, eles têm muita saúde pública, né, eles têm na verdade um modelo de saúde diferente do nosso, onde os atendimentos não são 100% gratuitos, mas você consegue ter um valor cobrado dependendo da população, se ela consegue provar que não pode pagar, ela consegue pagar um valor mais baixo, e isso faz com que o acesso das pessoas seja mais fácil a esse tipo de atendimento, né. Então, acesso à saúde é uma das coisas mais importantes que as pessoas querem, né. Então eu quero conseguir passar no médico, eu quero conseguir fazer um exame, né, porque senão eu não consigo avaliar bem o sistema de saúde daquela região, daquele país que eu moro, tá. Então aqui a gente vê que, por exemplo, os Estados Unidos, que é o país que mais gasta com saúde, absurdamente mais do que qualquer outro, não ficou nem entre os 25 melhores avaliados aqui desse grupo. Tá, tem outros países muito menores, que gastam muito menos, mas que tiveram uma percepção mais positiva em relação à saúde que a população tem acesso. Tudo bem? E uma outra reportagem que a gente traz aqui é o sistema de saúde público
da Inglaterra, né, do Reino Unido. Ele é o sistema de saúde que foi o que deu, que serviu de exemplo para o nosso SUS, né? Então, no momento em que se pensou em criar no Brasil um sistema de saúde gratuito para toda a população, eles foram buscar o histórico do que acontecia lá com o Reino Unido, né? Então, é muito parecido com o que a gente vê lá. Hoje, obviamente, o Brasil tem o maior sistema de saúde pública do mundo, em função do tamanho do Brasil, né? Então, apesar de ser muito parecido o modelo do Reino Unido, lá a população é menor, né? E a gente tem aí 200 e tantos milhões de pessoas que usam o SUS aqui no país. O que acontece é que o sistema público lá, ele é muito bem visto, ele é muito bem avaliado, né, pela população. E aqui eu trago um exemplo de que na época da pandemia, acho que nem todo mundo vai se lembrar, o primeiro-ministro britânico, que era o Boris Johnson, se eu não me engano o sobrenome dele, ele pegou Covid e ele ficou internado no hospital público, né? E ele saiu desse hospital muito satisfeito com o tipo de atendimento que ele teve. Então, por que que eu trago isso aqui, né? Porque apesar de serem sistemas irmãos, né, muito parecidos, a gente não vê isso acontecer aqui no Brasil, né? Quando a gente tem uma figura pública com dinheiro importante, nunca vai para um hospital público, né? Vai sempre para um hospital privado. E isso mostra a confiança que tem no serviço de saúde daquele país, tá? Bom, e falando, né, então, que a gente tem uma parte da população, uma parte da despesa é privada, outra parte é pública. Quem está pagando por isso, né? Como que está a divisão disso? Então, aqui a gente fala, né, que o Brasil tem 203 milhões de pessoas, mais de 160 milhões utilizam o SUS. A gente tem uma diferença aí que utiliza saúde suplementar ou saúde privada, mas a gente tem uma maior concentração de gastos do lado da saúde privada. Quando eu falo de saúde pública, aqui eu estou mostrando do lado direito quem está financiando a saúde pública aqui no Brasil, né? E qual a proporção disso. Então, nas três esferas que a gente tem, governo federal, estadual e municipal, a maior proporção é arcada pelo governo federal, né, através lá do Ministério da Saúde, que corresponde a 23% de, desse valor que é gasto com saúde pública, seguido pelos governos estaduais e, por fim, os governos municipais, né? Como que o SUS faz, né? Qual é a fonte de receita do SUS? Os impostos que a gente paga, né? Então, os impostos que a gente paga vira recurso para a manutenção dessa saúde pública. Então, eu pago impostos federais, estaduais e municipais. Essas instâncias de governo usam parte desses impostos para disponibilizar atendimento para os moradores, mas existe também um repasse feito pelo governo federal para os governos estaduais e municipais para pagar a diferença do que esses impostos não conseguem suprir. Por isso que o governo federal tem um gasto maior proporcionalmente igual aos outros governos, tá? Quando eu falo de saúde privada, eu tenho duas formas, duas fontes pagadoras da saúde privada. Eu tenho a saúde suplementar, que são as operadoras de plano de saúde, que é quando uma empresa, uma cooperativa ou uma pessoa contrata uma operadora de plano de saúde para ter acesso a prestadores de serviço de saúde, né? Então eu tenho aí um intermediário no meio dessa relação, e no momento em que eu preciso de atendimento, é esse intermediário que vai fazer todos os direcionamentos. Quando eu falo de gasto particular, é quando a pessoa, normalmente pessoa física, ela tira esse intermediário do meio da relação entre ela e o prestador de serviço. Então, eu vou direto a um médico particular, pago para ele. Eu vou fazer um exame, pago no particular. Eu preciso de uma internação, pago direto para o prestador de serviço no particular, tá? Então, a gente tem aqui essas duas principais formas de pagar os serviços na saúde particular, tá? Tudo bem, pessoal? Aqui eu mostro para vocês um gráfico
que a gente mostra a evolução da quantidade de beneficiários de planos de saúde privados no Brasil, tá? Então, assim, quanto mais pessoas contratarem os planos de saúde, maior será a receita desse plano de saúde, mas obviamente que também maior será as despesas que terá com saúde e assistência, com atendimento assistencial para essa população. Mas sem dúvida que para o segmento crescer, eu preciso que mais pessoas passem a ter acesso à saúde suplementar, né. Então, nesse gráfico a gente tem 2 barras, vocês podem ignorar essa barra menor, em laranja claro, e focar no que realmente nos interessa, que são essas barras maiores do laranja mais forte, que aqui eu estou falando de plano de assistência médica, o outro é assistência odontológica. Tá? Então, o que que a gente vê, o que eu acho interessante, a gente vê aqui, entender um movimento muito forte que aconteceu nos últimos anos. A gente tinha lá em 2013 quase 50 milhões de beneficiários de saúde suplementar no Brasil. Em 2014, esse número ultrapassa os 50 milhões, né? É um resultado histórico para a época. E quando a gente entra em 2016, a gente tem uma queda importante, de quase 2 milhões de beneficiários em relação a 2015. Esse número cai mais um pouco e ele vai caindo até 2019, né. Então, aí você tem um impacto muito negativo para as operadoras e você também tem um impacto negativo para a saúde pública, porque quando eu tenho essas pessoas migrando, deixando de ter acesso à saúde privada, essas pessoas passam a usar o SUS, né. Então esse movimento de perda de beneficiários, que em 2015, 2016, ele foi muito aconteceu muito em função da crise que a gente teve no final do segundo governo da Dilma, que a gente teve o impeachment, né, o Brasil estava vivendo uma crise econômica, uma crise de desemprego muito alto, né, então outro dado que a gente sabe é que a grande maioria das pessoas que têm acesso à saúde suplementar é através de planos corporativos, né, então, eu tenho um emprego e o meu emprego me dá como benefício um plano de saúde, né, então isso é muito comum, a grande maioria tem plano de saúde por conta disso. E quando eu tenho um aumento do desemprego, o meu efeito rebote é ter uma diminuição de pessoas com acesso à saúde suplementar. Foi justamente o que aconteceu aqui, então, final de 15, começo de 16, com essa crise econômica, financeira que o Brasil viveu. A gente vê o reflexo disso no segmento da saúde, uma perda importante de beneficiários. E aí a gente entra na pandemia em 2020, né? Vocês podem ver aqui que depois de uma sequência de vários anos de queda, em 2020, a gente tem um ligeiro aumento, né, chegando aqui a patamar de 2016. A gente tem um ligeiro aumento da quantidade de beneficiários e desde então esse número vem subindo fortemente, né. Então a gente já tem quase 49 milhões de beneficiários em 21, mais de 50 milhões em 22, e o último dado que a gente tem, que eu tenho aqui disponível, é janeiro de 2025, há um ano atrás, onde a gente passou de 52 milhões de beneficiários, né. Isso foi muito impactado lá no final de 2020, em função do medo das pessoas de dependerem da saúde pública no momento de pandemia. Então, apesar de, nessa época, a gente viver também alto desemprego, problemas econômicos e financeiros muito importantes, as pessoas fizeram um esforço, eh, a mais para ter acesso à saúde privada e não ficar dependendo de saúde pública caso precisasse na época da Covid, né, até em função de tudo que a gente viu naquela época, de faltando, materiais, medicamentos, vagas, pessoas morrendo esperando, então teve aí uma as pessoas priorizaram por ter acesso à saúde privada, tá, e isso muda de uma forma muito importante o segmento, tá. Hoje a gente tem aí o maior número de beneficiários de toda a série histórica, e isso para as operadoras de saúde é um dado muito positivo, porque essa é a fonte de receita das operadoras, a mensalidade que os beneficiários pagam, tá. Tudo bem aqui, pessoal? Beleza? Beleza.
Bom, a gente viu então alguns principais indicadores, né, de saúde suplementar, e agora a gente começa a ver quais são os principais desafios encontrados no setor da saúde que estão até impactando aqueles números que a gente viu, que são fontes de tantas mudanças que a gente vê nos últimos anos, tá? Então eu trago aqui para vocês 5 pontos que a gente colocou como, com grande impacto aí no que a gente, no setor da saúde, que é o envelhecimento da população, a mudança do perfil epidemiológico dos pacientes, indicadores como inflação e VCMH, que é a variação do custo médico hospitalar, incorporação de novas tecnologias e fraudes e desperdícios, tá? Falando um pouquinho aqui do envelhecimento da população, eu trago aqui para vocês um esqueminha mostrando a pirâmide etária do Brasil, desde a década de 80, né, até o ano de 2010. Então, o que que a gente vê aqui, né? Década de 80, 90, anos 2000, a gente realmente tinha claramente um formato de uma pirâmide, né, onde a base composta por recém-nascidos, crianças, adolescentes e jovens era maior, né, então uma maior quantidade de pessoas nessa faixa etária ia afunilando rapidamente para uma diminuição muito grande da população, por exemplo, acima de 60 anos, tá? E aí isso foi mudando nos últimos anos, a gente vai vendo mudança, mudança. Então, o que que a gente tem de indicador social no Brasil que justifica isso, né? Então, a gente tem um aumento da expectativa de vida, então as pessoas passam a viver mais, né? Então, hoje você tem uma população acima de 50, 60, até acima de 80 anos, muito maior do que você tinha algumas décadas atrás, e você vê uma diminuição da natalidade, né? Então, uma diminuição de crianças nascendo, né? Eu me lembro que eu sempre ouvia falar que o Brasil era um país de população jovem e hoje não é mais, né? Hoje o Brasil está envelhecendo rapidamente a passos largos, né? E aqui a gente vê uma projeção, a gente vê um dado de 2020, de 2012, de 2022 e uma projeção de envelhecimento da população brasileira, né? Então a gente já vê que esse formato de pirâmide muda completamente, né? E você tem um aumento aí na ponta. E quando eu comparo 2012 com 2022, eu consigo ver que tudo o que é mais jovem está diminuindo de quantidade. Então, aqui até os 34 anos, né? De 30 a 34 anos, eu tenho uma diminuição se eu comparar 2012 com 2022. E aí eu começo a ter todas essas faixas etárias superiores a 35 anos, começam a ter um aumento da população, tá? Por que que isso é importante? Porque todas as estratégias de saúde, tanto pública quanto privada, precisam levar em consideração o perfil da população que vai utilizar essa saúde, tá? E é por isso que eu coloco essa projeção aqui do lado. Então, a gente vê que pessoas com mais de 65 anos no Brasil, então, em 2020, correspondia a 9,83% da população. A projeção para 2030 é que esse número já passe de 13%, subindo, subindo, e se a gente manter esse ritmo de crescimento, né, esse ritmo de envelhecimento da população, a gente em 2060 vai ter mais de 25%, ou seja, mais de um quarto da população brasileira vai ter mais do que 65 anos. Tá? Tem um dado muito interessante, eu li, eu só não lembro o número exato, mas é assim, ó, a população brasileira envelheceu nos últimos 30 anos o mesmo que a população europeia demorou 100 anos para envelhecer, ou seja, envelhecemos muito rápido. Quando eu falo que a população europeia teve 100 anos para envelhecer o mesmo que o Brasil envelheceu em 30, o que que eu estou dizendo? Eles tiveram mais tempo para se preparar para o envelhecimento dessa população, de pensar em políticas públicas que atendessem às necessidades de uma população mais velha, né? E é por isso que a gente vê que o modelo assistencial da Europa é muito diferente do nosso, porque ele é muito adaptado para essa realidade de uma população já envelhecida há muito mais tempo.
A gente pegou essa história meio que de surpresa, né, e a gente está tendo que se adaptar a isso muito rapidamente. Isso está sendo muito sentido. As operadoras falam muito desse impacto e, sem dúvida, a saúde pública também. Quando a gente fala de doenças crônicas e perfil epidemiológico, o que eu trago aqui, né? Que o envelhecimento da população, a urbanização e o sedentarismo carregam o ônus do aumento de condições crônicas, como diabetes, pressão alta, problemas articulares e doenças respiratórias. Então, o que eu estou dizendo, né? Eu sei que eu tenho uma população envelhecendo, e eu sei que eu tenho uma população com comportamento sedentário, em função até de todas as facilidades que a gente tem hoje, muito mais do que a gente tinha décadas atrás. Uma característica comum disso é o aumento de condições crônicas. Por que que isso é um ponto de atenção? Pacientes crônicos tendem a ter um custo de tratamento muito maior do que pacientes que não têm nenhuma condição crônica de saúde, tá? Então a gente vê que você tem um impacto financeiro quando você tem essas características aparecendo na sua população. Então, o que eu trago aqui, né? As doenças crônicas foram responsáveis, em 2020, por 74% das mortes e 60% da carga global de doenças. E em 2030, a gente vai ter quase metade dos adultos acima do peso ou obesa, né? A obesidade aqui aparece também como sendo uma doença crônica e um agravante nas condições de saúde do paciente. Então a gente fala aqui a gente fala especificamente do custo mundial da obesidade, né, que é de 2 trilhões de dólares por ano, uma despesa muito alta, a gente compara com despesas relacionadas à violência, guerra e terrorismo, né? E, e para entender bem essa parte aqui, o que, que a gente resume, né? Que quando um doente é crônico, com uma condição crônica não tratada, então assim, ele tem pressão alta, mas ele não trata. Ele tem diabetes, mas ele não trata. Esse paciente, ele é o paciente mais caro para o serviço de saúde. Ele utiliza mais os serviços de saúde do que o indivíduo que, também tendo uma condição crônica, se trata, e no melhor dos cenários, né, o indivíduo que menos precisa utilizar os serviços de saúde é o indivíduo que não tem nenhuma doença crônica e que já tenha um comportamento de saúde preventiva para evitar que se torne crônico, né? Então é como se eu tivesse 3 graus de paciente. O crônico não tratado, que é o pior cenário, quando eu falo de questões financeiras de saúde. O crônico que faz um acompanhamento, trata a sua doença crônica, é o segundo, que traz mais despesas, mas o melhor paciente economicamente para a saúde e também para a qualidade de vida do paciente é um paciente que não tem nenhuma condição crônica e tem uma qualidade de vida para evitar que isso apareça na vida dele mais, né, que demore o máximo possível para que isso apareça, né? Então, então, tudo isso faz com que a promoção e prevenção de saúde se tornem essenciais, não só para ganhos de qualidade de vida da população, mas também para garantir a sobrevivência econômica desses sistemas. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui vai fazer muito sentido na próxima unidade que vocês vão estudar, que a gente fala de modelos assistenciais e de modelos de remuneração. Quando a gente fala de modelo assistencial, a gente fala muito de um novo modelo que é de atenção primária, saúde preventiva, que é o que está sendo pensado para a gente tentar minimizar esse impacto econômico que a gente tem com esse tipo de paciente. Tudo bem aqui, pessoal? Está ficando claro? Está dando para entender? Assim. Assim, Bom, o próximo. Oi? tudo certo. Obrigada. O próximo ponto que a gente vai falar é de inflação e variação do custo médico hospitalar. Eles são 2 indicadores diferentes e cada um é utilizado para um objetivo diferente, tá? Então,
Quando eu falo de inflação, a inflação, na verdade, ele é o resultado que a gente tem de um índice chamado IPCA. IPCA, ele vai mostrar a variação de preços de mercado para o consumidor final, tá? Ele é estabelecido pelo IBGE mensalmente e ele representa o índice oficial de inflação no Brasil. Ele é um bom termômetro para a gente saber se houve perda de poder de compra pela população, né? Então, a inflação, o Brasil tem um histórico de inflação, tivemos uma inflação muito alta até começo da década de 90, depois a gente tem o equilíbrio, mas ele é um indicador que nos assombra, né? Então, a gente vê quanto que está, aparece nos jornais, a inflação está controlada, a inflação subiu, né? Porque existe o fantasma da hiperinflação no Brasil. Quando eu falo o termo inflação, ele significa que esse índice, o IPCA, a variação dele entre um mês e outro foi positiva, ou seja, aumentou, né? Então, eu tinha um item que custava 10, no mês seguinte esse item custa 10,50. Isso chama inflação. Mas a gente tem a deflação, que também é medida pelo IPCA, mas que é quando eu tenho uma diminuição do preço das coisas, né? Então, eu tinha um item que custava 10, no mês seguinte ele custou 9,50, né? Normalmente a gente vê o que acontece, não só no Brasil, como na maioria dos países, é inflação, aumento de preço, diminuição do poder de compra daquela população, tá? O que eu mostro aqui é uma tabela para mostrar para vocês como que o IPCA é calculado aqui no Brasil. Eu estou mostrando que ele leva em consideração a variação de preços de diversos produtos e serviços. Não é uma coisa só, né? Então, para cálculo do IPCA, eu vou ver quanto variou o preço de um mês para o outro de alimentos e bebidas, de habitação, de artigos de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais, despesas, educação, nanana. Então, eu pego o que a população mais usa, o que é mais importante para a população, e vou vendo quanto que o preço variou de um mês para o outro, e aí eu calculo a variação de praticamente tudo. O que é muito importante dizer aqui é que cada um desses produtos e serviços vai ter um peso na composição desse índice. Eu tenho uns que têm um peso maior e outros que têm um peso menor. Por exemplo, o que tem mais impacto na composição do índice é a variação de preço de alimentos e bebidas, porque isso impacta muito no bolso da população. Então, quando eu tenho arroz, feijão, tomate, leite subindo, ele vai impactar mais do que se eu tiver, por exemplo, alguma coisa relacionada à comunicação subindo. Você vê, a comunicação, o peso dela é só de 5% e o peso de alimentos e bebidas é de 21%. Então, alimentos e bebidas é o que tem maior impacto na composição do índice, seguido por transporte, seguido por habitação, e o quarto produto e serviço que mais impacta é saúde e cuidados pessoais, né? Então, variação de preço de itens de saúde é considerado no cálculo do IPCA, mas ele está sendo impactado por outras muitas coisas, ele acaba ficando um pouco mais para baixo nisso, né? Em função disso, foi criado um indicador específico para acompanhar a variação de preço de itens de saúde. E esse indicador chama variação de custos médicos hospitalares, VCMH, tá? Então, ele expressa a variação do custo das operadoras de plano de saúde, comparando 2 períodos consecutivos de 12 meses. Então, ele vai levar em consideração a variação do preço de produtos utilizados na saúde, mas também ele vai levar em consideração o aumento ou a diminuição de utilização daqueles serviços, que é o que a gente chama de. Ai, esqueci o nome. Ai, não vou, não vou lembrar. Sinistralidade. É o que a gente chama de sinistralidade. O quanto mais aquela população usou aqueles serviços. E então essas informações
vão compor esse índice de variação de custo médico hospitalar. E esse índice, VCMH, ele é utilizado para reajustes anuais dos planos de saúde, né. Então, por exemplo, né, uma operadora, ela não vai utilizar, o IPCA para calcular o quanto ele vai aumentar o plano de saúde no ano seguinte. Ele vai utilizar o VCMH. Tá? E aqui eu trago um gráfico, esse gráfico em azul, aonde eu mostro a diferença desses indicadores quando eu comparo o IPCA, que é a nossa inflação de consumo, com o VCMH, que é a nossa inflação de serviços hospitalares, tá? Sendo que o IPCA é o azul escuro e o VCMH é esse azul claro. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem desde 2014 até 2024. A gente pode ver que todos os anos o VCMH ele é bem maior do que a inflação, né? Chegando muitas vezes a passar do dobro do valor que eu tenho de inflação. O que que isso está me dizendo? Que os serviços de saúde eles aumentam muito mais rápido do que os outros itens, do que os outros serviços, né. Então, o poder de compra das pessoas que pagam por serviços de saúde é muito impactado, porque ele, por exemplo, né, quem é CLT, muitas vezes tem um reajuste salarial baseado no IPCA do ano anterior, né. Então, a a média, né, o IPCA do ano passado ficou em 5%, o reajuste do meu salário vai ficar algo em torno disso, né. Só que eu não consigo acompanhar o ritmo de aumento de serviços de saúde, tá. A gente tem aqui uma situação que foge do normal, que é justamente em 2020, né, período de pandemia, que é onde pela primeira vez eu tenho lá o que eu expliquei para vocês, a deflação, uma variação negativa do preço, então teve uma em função da pandemia, né, apesar da gente estar com os hospitais cheios, eles estavam cheios de pacientes de covid, que na sua grande maioria são pacientes de baixa complexidade e com ticket médio baixo, né. O que eu tive nos hospitais particulares no período de covid foi um esvaziamento de centro cirúrgico, que é uma grande fonte de receita para o hospital e uma grande fonte de despesa para as operadoras. Eu tive um esvaziamento de medicina diagnóstica, os pacientes não foram fazer mais exames. Eu tive pacientes com tratamento oncológico que deixou de fazer o tratamento, né. Então, acabou que apesar de eu estar numa pandemia, as operadoras gastaram menos nesse nesse ano. A sinistralidade delas foi negativa, e isso impactou aqui no VCMH. Bom, tá tudo bem aqui, né, em 2020 para as operadoras, os hospitais sofrendo horrores, né, com receita baixíssima, mas a gente vê muito rapidamente o efeito rebote disso, né. Então, já em 2021, a gente tem o maior VCMH desde 2014, chegando a quase 18%. A inflação também sobe, mas ele sobe bastante, porque a gente tem aqui toda essa população que deixou de passar em atendimento aqui em 2020, voltou em 2021 e voltou muito mais grave, com complicações, porque pararam o tratamento, né. Aí a gente tem aqui, então, um impacto muito grande, as operadoras sofreram muito em 2021, sofreram bastante em 2022, sofreram em 2023, mas a gente começou a ver em 2024 já um patamar bem razoável desse índice e as operadoras começando a recuperar os seus resultados financeiros, tá. Então tivemos aí períodos muito crítico para quem paga pelos serviços, né, e aí a gente começa em 2024 a ver resultados melhorando já a diminuição do VCMH. Eh, o quarto aspecto aqui, a gente fala de incorporação de tecnologias, então aqui eu trago um gráfico só demonstrando como novas tecnologias encarecem cuidados com saúde. Então aqui eu trago exemplos de medicina diagnóstica, que é aqui eu falo de equipamento de raio-x, eu trago exemplos de cirurgia e de tratamento cardiológico.
e como que a evolução de tecnologias nessas áreas vai fazendo com que os meus materiais, os meus equipamentos, as minhas técnicas vão ficando cada vez mais caras, tá? Então eu falo aqui raio-x que evolui para tomografia, que evolui para o PET-CT e a diferença de valor disso. Eu tenho a cirurgia instrumental aberta, que evolui para a videolaparoscopia, que evolui para a cirurgia robótica. Eu tenho no tratamento de paciente problemas cardíacos, o balão cardíaco, que evolui para o stent, que evolui para o stent farmacológico, né? Então, tudo isso encarece os cuidados, e isso se reflete em quem paga pelo serviço, tá? E por fim, a gente fala de fraudes e desperdícios, né? Então, aqui eu tenho estudos, né, que mostram que existem valores absurdos de desperdícios em saúde. Aqui a gente tem exemplo dos Estados Unidos. No Brasil, a gente também tem exemplos, né? A gente também tem estudos que mostram que existe um desperdício muito grande, gasta-se principalmente na saúde privada. A saúde pública também tem, né, mas a gente também tem questões relacionadas à corrupção, né, a outros tipos de fraudes, né, mas a gente tem, né, em todas as esferas, o desperdício é muito grande. E aí, aqui eu trago um estudo que foi feito pela Federação Nacional de Saúde Suplementar, que eles estimam, né, que em torno de 30% da saúde privada no Brasil pode ser considerada desperdício. Então, exames realizados em excesso, consultas em excesso, internação desnecessárias, excesso de terapias, né? Então, tudo isso entra na conta aí do desperdício. E aí, um estudo que foi feito, a gente compara, pegou lá um exame, que é um exame de média complexidade, que é um exame de ressonância magnética, e foi estudar quantas ressonâncias são feitas no SUS, no Brasil, quantas são feitas na saúde suplementar no Brasil e qual é a média de ressonância feita nos países da OCDE. Só para caso alguém não saiba, a OCDE é uma organização composta por países desenvolvidos que eles trocam alguns indicadores econômicos, sociais, financeiros, de saúde. Então, esses indicadores que são disponibilizados por esse grupo de países, eles servem como comparação para eu ver como que eu estou em relação a esse grupo. O Brasil não pertence a esse grupo, né? Mas a gente consegue comparar os nossos números com esses números para saber se a gente está muito fora ou não do que está acontecendo aí nos países desenvolvidos. Então, esse número é muito interessante, né? Quando eu pego pacientes do SUS, eu vejo que são feitas 7 ressonâncias a cada 1.000 beneficiários do SUS. Quando eu olho para a saúde suplementar, para a saúde privada, esse número já sobe para 132 ressonâncias a cada 1.000 beneficiários. Tá? E quando eu olho para a média da OCDE, eu vejo que são feitas 60 ressonâncias a cada 1.000 beneficiários. O que eu consigo ler aqui em relação ao Brasil, né? O SUS realmente não tem um acesso adequado a esse exame. Você tem pouquíssimas pessoas conseguindo fazer, muito menos do que o necessário, e eu tenho o contrário na saúde suplementar, né? Eu tenho um exagero de realizações desse exame, que é um exame relativamente caro, se eu comparo com a média aí de outros países desenvolvidos, tá? Então, isso evidencia esse desperdício que a gente está falando. E aqui algumas tendências, né, no segmento da saúde. A gente vê muito fortemente nos últimos anos fusões, aquisições e verticalizações. A gente vê um aumento também de parcerias público-privadas, então, que é quando hospitais de grande porte, normalmente privados, assumem a administração, a gestão de hospitais públicos. O Einstein está muito envolvido nesse segmento, né? Hoje o Einstein já tem a gestão de 8 hospitais públicos, né? Sendo Cuiabá, Bahia, Goiânia, e 4 aqui em São Paulo.
né? Então, tem dado bons resultados. Então, a iniciativa pública tem aberto cada vez mais a gestão dos hospitais para a iniciativa privada, porque isso vira qualidade de atendimento para a população, né? E um efeito, uma consequência positiva da Covid, que também pode ser usado nesses novos modelos de nesses novos modelos assistenciais, é a telemedicina, né, que ela se consolidou como sendo uma forma de atendimento de baixo custo, né, de agilidade, e que tinha muita dificuldade de entrar no mercado brasileiro até a pandemia, mas que a partir da pandemia a gente conseguiu fazer isso emplacar. Tudo bem, pessoal? 8 horas em ponto, eu vou parar de projetar para eu ver vocês, tá? Espera aí. Já são 8. Já são 8, gente. Deixa eu parar aqui de projetar. Stop share. Oi, pronto. Tô vendo vocês. Eu vi que alguém escreveu alguma coisa no chat aqui. Deixa eu ver, porque eu não estava vendo. Ah, o pessoal falou que boa noite, a voz da professora está normal. Tava ruim o som? Todo mundo conseguiu ouvir? Aqui sim, normal, boa noite, normal, normal. Ok, aqui está muito baixo. Você conseguiu ouvir, Antônio? Ah, que bom. Ele falou aqui que depois melhorou. Tudo bem, pessoal? Conseguiram acompanhar? Eu passei rapidinho o conteúdo, é muita informação, né? Mas para a gente conseguir atender aqui nessa hora. É, tem, vocês têm alguma dúvida, alguma consideração? Querem trazer algum ponto aqui do que vocês viram no EAD ou do que eu falei aqui? Tudo bem? Bom, pessoal, então a aula está gravada, né? Caso vocês queiram ver, eu vou compartilhar o material com o monitor daqui do curso, ele repassa para vocês, tá? E semana que vem a gente fala aí do segundo capítulo. A gente faz um link com o que a gente viu hoje também, e tem aí a nossa web, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite, bom Ok, descanso para obrigada, vocês. boa noite. Obrigado, mano. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite.